Eu começo hoje uma trilogia. Trilogia é uma sequência de 3 pregações, ou 3 outras coisas que sejam, né? Uma trilogia em que nós vamos dialogar um texto literário ou um texto filosófico, que eu escolherei com bastante cuidado. Vamos dialogar com um texto bíblico. Por isso essa trilogia se chamará Diálogos. Os irmãos podem ficar completamente tranquilos, porque eu sou um cristão autêntico. Eu amo o Senhor verdadeiramente e amo a sua palavra que Ele nos revelou, né? E por isso, os textos que eu leio, os textos que eu estudo, de outra ordem que não seja da Bíblia, são textos que contribuem para a compreensão maior da vontade de Deus. Nós entendemos que Deus, ao longo de toda a história, Ele falou de diversas maneiras e pela boca de muitos profetas. Não reduza o falar de Deus, tampouco não reduza a revelação de Deus à Bíblia Sagrada. E com isso não há nenhum desprezo à Escritura. Há tão somente um reconhecimento de que Deus é maior do que a Escritura. De que antes de haver Escritura já havia Deus. Deus a palavra de Deus é eterna. E aprove, portanto, Deus se revelar de várias maneiras, falar por vários profetas, de muitas maneiras possíveis, e que nos últimos dias, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, Ele nos falou então pelo Filho, pelo seu Filho encarnado. Mas com certeza há muitas coisas que nos ajudam, nos orientam, nos faz perceber melhor a vida, perceber melhor a criação de Deus e perceber melhor o próprio Deus. Então começaremos hoje essa trilogia. De repente essa trilogia se transforma numa outra coisa, talvez venham mais mensagens, não sei. A princípio eu tenho no meu coração 3 ministrações. Hoje a primeira, cujo tema é a parábola do semeador e a alegoria da caverna. Já falei dessa alegoria aqui outras vezes, não pretendo explorá-la minuciosamente, mas apenas abstrair o que há de essencial. A alegoria da caverna está no 7º livro do livro maior, chamado A República, de Platão, grande filósofo do 4º século antes de Cristo, da era da Grécia clássica. E esse livro, A República, um dos livros mais complexos de Platão, e ele é todo dividido por livros. Então, em um desses livros, desse maior livro que é A República, nós temos então o capítulo 7º, que contém a parábola, é uma alegoria da caverna, que é uma parábola que ele criou para ensinar-nos algo. E vamos dialogar, portanto, essa alegoria da caverna com a parábola do semeador, e, portanto, estaremos tratando de 2 parábolas. As parábolas, elas têm uma importância tremenda, porque a parábola faz uso de imagens, de figuras, que você pode construir na sua mente, na sua ideia, para compreender verdades muito profundas, verdades grandes, essenciais, que dizem respeito ao nosso ser, ao nosso coração, que dizem respeito a Deus, a sua vontade. E, portanto, fazer uso de parábolas é um uso pedagógico, é um uso que nós fazemos de uma comparação, de uma ilustração, para entendermos aquilo que de fato queremos entender, ou precisamos de entender. E não raras vezes uma figura, uma parábola, uma comparação, fala muito mais do que palavras, não é? Interessante que Platão, ele foi um grande filósofo, muito preocupado com a educação. O que se chama na Grécia antiga, ou na Grécia clássica, de paideia, significa a educação do homem integral. Então, desde a época da Grécia clássica, já se pensava que o homem precisa de ser educado.
Ser educado, inclusive, é uma palavra bíblica. Está lá no livro de Tito, quando Paulo diz a Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a fim de nos educar. A graça nos educa.